Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar de 1 Coríntios. Então, para que você não perca nenhum detalhe da aula de hoje, acompanha comigo os meus slides. Deixa eu compartilhar com você. Então, já deve aparecer aí na sua tela. Então, vamos lá. 1 Coríntios. Pois muito bem, então o que você não pode perder de vista quando você lê esse livro? Então, o conteúdo da carta, que essa é uma carta que Paulo manda para a igreja de Corinto, na qual ele se posiciona contra os membros dessa igreja em vários assuntos, ou seja, listando comportamentos que eles estão praticando de forma incorreta, né? E tais assuntos, né, digamos assim, eles vão pegar toda a questão da vida de Cristo, do Evangelho, né? E também, digamos, do poder do Espírito. Então, basicamente, os membros da igreja de Corinto estão tendo muitos conflitos em muitas situações, e nessa carta, Paulo vai tratar assunto por assunto. Então, o autor da carta, né, claro, é o apóstolo Paulo. A carta foi escrita mais ou menos, né, num período de 53 a 54, né? E basicamente o destinatário é a igreja de Corinto, tá? Composta na maioria deles assim por gentios. É um detalhe, né, que provavelmente Paulo escreve essa carta de Éfeso. Pois muito bem. Então vamos lá. Ao que a carta vai dar ênfase? Vai dar ênfase à mensagem central do Evangelho, que é Cristo crucificado. A sabedoria e o poder de Deus são manifestados na cruz. O comportamento cristão que se conforma ao Evangelho, ou seja, o cristão deve olhar para a vida, olhar para as coisas, medir o seu comportamento e se ajustar de acordo com o Evangelho. A verdadeira natureza da vida no Espírito e a futura ressurreição corpórea dos cristãos mortos. Então veja, aqui Paulo também vai falar da ressurreição, tá? Então aqui depois, né, ele vai ter toda uma teologia desenvolvida sobre o corpo glorificado. Mas vamos lá. Vamos aqui pensar aqui também um pouco, né, no contexto da igreja de Corinto, tá? Então, a cidade de Corinto era uma cidade bastante importante. Então, depois de permanecer inativa por aproximadamente 100 anos, Corinto foi refundada por Júlio César em 44 a.C., como uma colônia romana. Por causa da localização estratégica para o comércio, tanto no sentido norte-sul quanto leste-oeste, ali em todos os pontos cardeais, ela se tornou a maior cidade da Grécia Romana nos tempos de Paulo. Então veja, era uma cidade muito importante. Para os padrões da antiguidade, era uma cidade relativamente nova, mas logo se tornou cosmopolita, ou seja, tinha pessoas, trazia várias pessoas de todo o império. E também tinha a característica de ser uma cidade cheia de novos ricos, ou seja, pessoas que fizeram fortuna há pouco tempo. Era também muito religiosa. Todos os imigrantes traziam suas deidades, ou seja, os imigrantes chegavam na cidade com suas religiões e se instalavam ali. Enquanto e também moralmente decadente, né? É uma cidade moralmente decadente. Assim, aqueles que se tornaram cristãos eram dessa população diversa, tanto escravos quanto livres, gentios e judeus, trazendo muito de sua bagagem anterior para a fé cristã. Pois muito bem, vamos aqui observar um pouco da estrutura da carta. Então a carta começa com uma introdução, Paulo se apresentando, e aí ele vai passar por uma longa exortação dividida em blocos,
né? Falando primeiramente das divisões que estão ocorrendo dentro da igreja. Vai se falar da desordem moral da vida na igreja que está acontecendo ali. Vai se falar bastante sobre casamento, um detalhe enorme. Paulo não foi casado, mas ele foi o apóstolo que mais falou sobre casamento. Práticas controversas, adoração pública e instruções sobre a ressurreição fazem parte também de toda essa exortação, e ao final tem-se uma conclusão, tá? Então, quando você olha para o panorama, né, da carta de Paulo, você consegue ver essa estrutura na carta. Pois muito bem, então vamos direto aqui à introdução. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vejam como Paulo se apresenta. Se você for observar, praticamente em todas as linhas dessa introdução tem a palavra Cristo ou Senhor ou Jesus, né? Ou seja, aqui ele está literalmente se colocando como um servo de Cristo. Divisões da igreja, né? Então Paulo vai discorrer sobre essa problemática e nós entendemos como cristãos que a igreja deve ser unida como um só corpo. Então aqui a gente vai agora observar alguns aspectos que Paulo está apontando para a igreja de Corinto sobre algumas divisões. Cabe aqui, tá, uma grande reflexão sobre se isso ocorre em alguma igreja que você conheça. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Então, basicamente, aqui ele está apontando que Paulo, Apolo, Pedro eram ministros, eram pregadores, eram mestres que estavam ali e as pessoas estavam criando suas repartições. Ou seja, se eu sou de Paulo e o outro é de Apolo, tem-se um conflito, tem-se uma divisão. É a mesma coisa que você chegar numa igreja onde tem mais pastores e a pessoa, digamos, olhar ali, ah, não, hoje é a pregação de fulano de tal, mas eu gosto da pregação do Beltrano, então hoje eu não vou. Isso cria divisão dentro da igreja, né? Fazer essas preferências. Então, né, dando continuidade a essas problemáticas, o primeiro problema encontrado se refere à liderança. Havia judeus cristãos, os quais conheciam o Antigo Testamento, e gentios tementes a Deus que frequentavam as reuniões de adoração na sinagoga local. Havia também cidadãos ricos e escravos indigentes. A congregação reunia pessoas de várias nacionalidades e muitas línguas. Essa diversidade na igreja de Corinto não oferecia estabilidade. Quando um espírito de partidarismo invadiu a igreja de Corinto, as pessoas se afastaram-se umas das outras e a união deu lugar à discórdia. Quando Paulo tomou conhecimento dessas facções, ele apelou aos cristãos para que estivessem de acordo uns com os outros, que evitassem divisões e que ficassem unidos em uma só mente e em um só parecer. Em relação aos líderes que são citados na igreja, a resposta é que são servos a quem Deus atribuiu a tarefa de levar as pessoas à fé cristã. Estão incumbidos da missão de proclamar e ensinar a revelação de Deus ao povo, razão pela qual se proíbe a arrogância e o partidarismo.
partidarismo, né? Então vamos lá. Por causa da ausência de Paulo na igreja, alguns de seus líderes haviam se tornado arrogantes. Eles se opunham e desafiam a liderança de Paulo e de seus cooperadores. Esses líderes alegavam serem sábios e instruídos. Sem dúvida, eram influenciados pela filosofia grega. Os líderes nos diversos partidos da igreja insistiam em que Paulo não conhecera Jesus, não tendo, portanto, direito de falar dele. Veja que pesado isso, né? Não eram agnósticos, mas adversários do afã de Paulo de ensinar e aplicar o evangelho de Cristo. Paulo os chama de volta à revelação de Deus e aponta Cristo como o poder e sabedoria de Deus. Paulo aplica a revelação divina ao cotidiano deles, perturbado por enfermidades morais e sociais, né? Então veja só, muitas divisões ocorrendo, muitas intrigas ocorrendo. Mas vamos ao que é colocado aqui. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los, como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Aqui eu quero fazer uma grande ressalva. Não se trata de altivez de Paulo pedir para que eles sejam imitadores dele. Não se trata disso, porque Paulo, ele sabe que ele tem procurado ao máximo imitar a Cristo. E além disso, aqui tem uma coisa que, se você prestar atenção, ele está dizendo que ele enviará Timóteo. Então, Timóteo tem uma responsabilidade também. Ou seja, Timóteo está indo como uma referência de Paulo, que é uma referência de Cristo. Então você tem ideia do impacto e do poder que tem isso? Alguns de vocês, né, continuando aqui o texto, se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que é que vocês querem? Devo ir com vara ou com amor e espírito de mansidão? Veja que Paulo faz aqui também um alerta, né? Vocês querem que eu vá e discipline vocês ou preferem que eu vá mais tranquilo, né? Desordem moral da vida na igreja, né? Vamos ver aqui o que Paulo está falando. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Ou seja, uma questão incestuosa, uma questão de traição, né? E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Na comunidade de Corinto, um homem mantinha relações com a mulher de seu pai, um mal que não acontecia nem mesmo entre os gentios.
Paulo considerou toda a igreja de Corinto responsável por esse pecado e repreendeu seus membros pela aceitação com perfeita normalidade. Ou seja, aqui a grande questão é que este pecado aconteceu e a pessoa que cometeu o pecado não foi disciplinada, não foi exortada. Ou seja, foi aceito esse pecado com normalidade. A imoralidade provinha do fato que, embora eles estivessem em Cristo, ainda estavam muito na carne e se comportando como pessoas comuns. Pois muito bem, às vezes você já observou isso em você mesmo, né? Em algum momento da sua vida, ou até mesmo já observou isso em pessoas que passaram pelo processo de conversão, mas parece que ainda vivem como se estivessem no mundo. Paulo instruiu os coríntios a entregarem tal homem a Satanás e a retirada imediata da igreja. Paulo ordenou que fosse removida da igreja tal infâmia. Essa mácula prejudicaria a eficácia da igreja. Paulo esperava dos cristãos que fossem exemplares quanto à moral em uma sociedade imoral. Por essa razão, Paulo ordenou que não se associassem com pessoas sexualmente impuras, mas que, mas que fugissem da imoralidade. A imoralidade também envolvia um mal social, né? A saber, o fato de cristãos apresentarem suas demandas perante o juiz gentil. Repetidamente, Paulo fez os irmãos recomendarem-se de seus ensinamentos anteriores sobre a imoralidade, perguntando se lembravam de suas abimoestações. Palavra difícil de sair. Com relação às demandas em juízo, instruiu-os de forma clara a encontrarem um homem sábio dentre eles para julgar, como mediador, suas diferenças. Aplicando a lei de Cristo, de amor mútuo, instruiu-os que preferissem sofrer injustiça e dano a obter ganho de causa, inevitavelmente seria prejudicial ao seu próximo. Basicamente, aqui, sobre essa desordem moral, nós podemos pensar que nessa época, principalmente na cidade de Corinto, haviam povos de diversas regiões com hábitos, costumes e religiões diferentes, comportamentos morais distoantes, e ali mesmo em Corinto, pela grande diversidade, houve-se também muito sincretismo religioso e muito comportamento sexual desajustado. Então, o que acontece? Isso era algo que as pessoas estavam tanto quanto perdidas ali, né? Então, elas precisavam realmente de alguém que colocasse elas com um pouco de juízo, um pouco de moral, mas em algumas causas elas poderiam até, né, ter que abrir mão de algumas coisas, porque elas tinham nessas situações questões a se julgar, mas o que Paulo está dizendo aqui que era preferível que elas perdessem uma causa do que perder a vida, né? Aí aqui, continuando, vejam isso que é importante. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela, pois está escrito: os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo.
Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Por esse motivo, para um cristão, a frase meu corpo, minhas regras jamais fará sentido. Nosso corpo não é nosso, foi comprado por um alto preço. É a habitação do Espírito Santo. Instruções sobre o casamento, né? Então veja que importante todas essas instruções que Paulo vai apresentar aqui. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua esposa, e da mesma forma, a mulher para com seu marido. Basicamente, Paulo ele está dizendo o seguinte: que se possível, seria melhor que as pessoas não tivessem relacionamento, pois delas conseguiriam focar só nas coisas de Deus. Mas por conta da imoralidade, ou seja, se a pessoa não tiver num compromisso como um casamento, aí ela vai cair na imoralidade sexual. Então, nesse caso, é preferível que ela vá para um casamento, né? Então, vamos lá, né? Vamos observar aqui mais alguns detalhes. Os problemas sociais existentes na comunidade de Corinto estavam relacionados a casais, pessoas separadas ou divorciadas, solteiras e viúvas. A igreja enviou uma carta para Paulo em que os membros buscavam sua orientação em questões relativas ao casamento. Ele entendeu a solicitação apresentando uma longa exposição sobre o assunto de interesse universal. Na verdade, em toda a Bíblia, ninguém apresentou uma exposição mais detalhada, né, sobre a questão de matrimônio do que Paulo nesse texto. Paulo fundamentou seu ensino na instituição do matrimônio no Antigo Testamento e no pronunciamento de Jesus sobre não quebrar votos matrimoniais. Paulo considera o casamento como normal, mas reconhece que há alguns aos quais Deus conferiu um dom especial, devendo permanecer solteiros. Esse dom especial ele se refere que é se dedicar completamente à obra de Deus. No capítulo 8, problemas religiosos, né? Então aqui fala sobre práticas controversas, né? Problemas religiosos e culturais são abordados na carta. Os irmãos buscaram orientação quanto à atitude que deveriam ter diante de uma prática gentílica, comer comida sacrificada a um ídolo. Os cristãos que tinham consciência firme não tinham dúvidas quanto a comer em um templo idólatra, porque consideravam o ídolo como nada, sendo a carne um alimento comum. Exerciam a liberdade cristã comprando tal carne no mercado. Mas Paulo chamou atenção para a consciência do irmão mais fraco. A responsabilidade dos cristãos fortes para com o irmão mais fraco é a unidade da igreja. A questão das carnes provenientes dos sacrifícios pagãos é resolvida por Paulo com admirável bom senso. Basicamente, né, aqui o que ele está colocando. Tenta imaginar o seguinte: nos templos, às vezes, haviam sacrifícios, tal, né, para deuses idólatras, e sobrava carne que era vendida no mercado. Basicamente, para alguns cristãos, comprar essa carne e consumi-la era como consumir qualquer tipo de carne. Mas para outros, eles entendiam que essa carne era como se fosse uma carne impura, amaldiçoada, e eles não se sentiam bem comendo essa carne. Então, o que Paulo está falando é que alguns têm uma convicção forte que Deus purificou esse alimento e nada lhe fará mal, então não tem problema para ele. Mas outro tem uma questão um pouco mais complicada nessa convicção, se sentindo inteiramente afetado. Então, na igreja, quando dizemos que nós temos que cuidar para não escandalizar o irmão, é que algumas situações você pode evitar para ajudar este irmão a permanecer firme na fé.
A questão do álcool, por exemplo. Na igreja, é, muitas igrejas, elas, como igrejas batista, por exemplo, são igrejas que orientam aos membros serem abstenhos de bebida alcoólica, né? Então, por quê? Ué, porque às vezes tem algum irmão que pode ter algum problema com o alcoolismo. Pode ser que uma pessoa, ao ver uma pessoa bebendo, pode se sentir tentada. Então, o que acontece? Quando pessoas que têm uma forte convicção se abstêm por amor ao próximo, elas estão praticando o evangelho. Veja, abster-se do álcool para principalmente aquele que não teria problema de beber o álcool é uma abstenção por amor ao próximo, né? Então veja, se você chama pessoas na sua casa e você serve ali um jantar, uma coisa assim, tem uma pessoa que não come carne, por exemplo, e você sente que de repente isso vai causar um mal-estar nela ali, você colocar por amor, porque veja, aqui Paulo vai falar mais à frente que o amor está em você fazer pelo outro. Se você acha que aquela prática vai colaborar para que a pessoa fique escandalizada, é algo que você pode evitar. Veja, a questão é de você poder fazer, suprimir ali o seu ego, né, o seu desejo, a sua vontade em prol do outro. Bom, então vamos lá, vamos desenhar isso aqui de uma forma mais prática. Tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Então veja só, era disso que eu estava falando. Comam de tudo, como se de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se algum descrente convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que for apresentado sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro, não da sua. Vou repetir a frase, tá? Não coma tanto por causa, da pessoa que comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro, não da sua própria. Pois, porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças. Assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. É por esse motivo. Então vamos lá. Adoração pública, né? Torne-se os meus imitadores como eu sou de Cristo. Os quatro capítulos seguintes, né, do capítulo 11 ao 14, apresentam problemas eclesiásticos que dizem respeito de questões pertinentes ao culto, oração, profecia, celebração da ceia, os dons espirituais, o significado do amor, o profetizar e falar em línguas. Não está claro aqui, tá, que é, se as línguas eram idiomas ou eram alguma coisa desconhecida. E também, né, fala-se sobre a ordem do culto. Os problemas referentes aos dons espirituais eram tão graves que a carta de Coríntios, é, que a carta que os coríntios enviaram a Paulo pedia que ele explicasse a questão dos dons espirituais.
A questão em si precede e segue eloquente capítulo sobre o amor, que dá tom para a conduta apropriada no culto. Os problemas eclesiásticos serão resolvidos no grande tema predominante, sigam o caminho do amor. Basicamente, aqui, Paulo está respondendo a questão deles sobre a questão dos dons espirituais, porque eles queriam saber dos dons, mas a intenção deles de saber dos dons era meio que tipo, qual dom eu tenho? Mas o que Paulo vai trazer para eles é: o dom que Deus te deu é para você usar para o outro, não para si mesmo. Mas vamos lá. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e a eles distribui cada um como quer. Dando sequência, a repreenda contra o abuso de dons espirituais inspirou Paulo a escrever o capítulo 13, cujo tema é o amor cristão, o qual deve governar todas as atividades dos cristãos, dentro e fora da igreja. Nenhum outro documento sobre o amor cristão tem sido universalmente considerado, nem tem sido reputado como este capítulo. É interessante que, embora a expressão fruto do Espírito não seja empregada na carta, contudo, em cada capítulo há algo relacionado com o poder dominante do amor cristão, em conexão com os diversos aspectos da vida do cristão, a qual, na realidade, é a vida no Espírito. A igreja de Corinto sofreu com facções porque lhe faltava amor cristão. Na perspectiva de Paulo, somente o amor é capaz de edificar e não de derrubar, conforme estava sucedendo nessa igreja. O amor é superior a dons espirituais de que os homens se possam ufurnar sem o próprio uso dos dons é vazio até mesmo perigoso. Portanto, o amor é mais duradouro do que todos esses dons. É fato é que Paulo expõe o que deve ser considerado o critério máximo na avaliação dos carismas, o amor cristão. Então, aqui eu acho importante a gente ler essa passagem que ela é maravilhosa, né? Então aqui, 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como um prato que retine. Ainda que tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, disso nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Quando a gente lê essa passagem, ela é tão poderosa, ela é tão poética,
ela é tão firme que quando nós lemos sobre este amor, não tem como não nos constrangermos, pois esta é uma descrição do amor perfeito de Deus, que Ele quer que, pelo menos em parte, a gente manifeste. Bom, ainda sobre, aqui, portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíbam falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, veja, Paulo ele faz, né, várias orientações aqui, né, porque o pessoal estava falando sobre esses dons de espírito e tudo mais, sobre falar em línguas, e Paulo dá uma orientação. Bom, se uma pessoa vai falar em línguas estranhas, é muito necessário que tenha alguém para traduzir. Bom, a lógica ela é simples. Se a pessoa está ali orando em uma língua estranha e os outros não estão entendendo, como vamos saber que aquilo que ele está orando está de acordo com aquilo que pensamos ou com a fé dos outros? E também aquilo, se uma pessoa faz isso, ela está fazendo para uma edificação própria. Então, se é própria, pode ser lá no quartinho dela, no canto dela, não precisa ser na frente de todo mundo, né? Atrapalhando a ordem do culto, né? Então, qual é a questão? Não existe problema no falar em línguas. Existe problema em criar desordem durante o culto. Agora sobre a questão da ressurreição. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Então, basicamente, Paulo ele vai falar o seguinte aqui: a base da fé cristã é a ressurreição em Cristo. Veja só, é Cristo ter ressuscitado dentre os mortos, vencido a morte. Porque se Cristo não ressuscitou, toda a fé cristã perde seu sentido. Nós precisamos da ressurreição de Cristo, porque ele vence a morte. Se Cristo não ressuscitou, você ainda está com seu pecado e você não tem acesso a Deus Pai, né? O véu não vai ter se rasgado. A segunda vinda de Cristo é o último tema doutrinário da carta, tá? Sobre esse tema, não há explanação mais detalhada do que as que se encontra nesse texto, que tem servido para sermões e discursos escritos por meio da história. Ele ensina as verdades sobre a imortalidade e a transformação do cristão, acrescentando que certos redimidos passarão para esse estado sem experimentarem a morte física, ao passo que outros chegarão, a despeito da morte física. Paulo também abordou a imortalidade da alma, mais simples na segunda carta, lá em 2 Coríntios. No capítulo 15 de 1 Coríntios, a glorificação completa ocorrerá por meio da ressurreição, quando novamente da reunião da personalidade humana em seus elementos constitutivos, bem como por meio da ascensão e da glorificação, juntamente com isso, que fica implícito na doutrina da ressurreição. Então, aqui, basicamente, né, você precisa entender que quando, né, chegar o momento, este corpo pecaminoso não existirá mais, mas teremos um novo corpo glorificado. E este sim, com este corpo glorificado, livre de todo pecado, aí sim poderemos adentrar ao reino dos céus, né? Teremos a vida eterna.
Paulo termina a carta com o propósito de levantar uma oferta dos gentios para os cristãos na Judéia que estavam em necessidade. Aparentemente, Paulo havia dito à igreja de Corinto sobre esse projeto em uma carta anterior, né? Você pode conferir lá em 1 Coríntios 5:9. Eles pediram mais informações sobre esse procedimento, né? Por fim, aqui, a referência é o domingo, primeiro dia da semana, ali no capítulo 16. Dia em que Jesus ressuscitou, se uniu com seus discípulos. Os primeiros cristãos se reuniram no domingo para comunhão e culto. Está lá em Atos 27. Sendo provável que também essa instrução de Paulo esteja apontando para a constituição do domingo nas igrejas. Então, basicamente, é um pouco meio que por isso que muda de um sábado para o domingo. Mas a questão é, que nós já vimos, né, anteriormente, que o importante é que você guarde um dia para o Senhor. Isto não é uma questão de salvação, tá? Então, esse é o ponto. Você tem que ter um dia que você guarda para o Senhor. No caso, nós guardamos o domingo, né? Então, veja, você tem que se atentar, porque às vezes você não guarda dia nenhum. Todo dia é dia de fazer várias coisas, tá? Então, basicamente, o domingo, prepare a sua mente para você ir para o culto, para você adorar a Deus e para você procurar manter-se concentrado nas coisas do alto durante todo aquele dia. E procurar se afastar de coisas que te levam para longe daquilo, tá? Pois muito bem. Então, meus caros alunos, aqui deixa eu só. Pois muito bem. Então, esta foi a aula sobre 1 Coríntios. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem. É uma aula sobre como que a igreja deve permanecer unida, como que deve se afastar da imoralidade, como que nós não devemos criar partidarismos dentro da igreja, como que nós devemos, né, entender, né, como que funciona os dons espirituais, o casamento, como que nós devemos nos manter em amor. Então, meus caros irmãos, pratiquem essas coisas, reflitam, estudem. Uma boa semana para todos vocês e que Deus os abençoe.